Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre verbo. E o verbo, ele é aquele dentro da frase que expressa uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Por exemplo, eu corri, é uma ação. Ele está feliz, é um estado. Choveu, é um fenômeno da natureza. Esses verbos, eles podem estar aí divididos, né, em números, plural, singular, pessoa primeira, segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Aí nós temos o modo. E aí, mas tem uma coisa que vocês precisam saber, porque despenca em provas do município. Como é a estrutura de um verbo? Cada partezinha do verbo. Vocês não podem esquecer isso, né? O verbo, ele pode ter o prefixo. O prefixo, nós vamos trabalhar em outra aula, né? O prefixo. Mas o que eu quero que você saiba é o radical, mais a vogal temática, mais os sufixos temporais, que são desinência de modo temporal, ou a desinência de número, pessoa. E aí, nós temos o radical, é aquela parte mutável, igual em visita. Quando nós derivarmos essa palavra, a única coisa que não vai mudar é o radical. Então, eu visitei, visitamos, visitarei. Então, nos verbos regulares, esse radical não muda. E o radical vai até o T, porque é a parte que, se você conjugar de várias formas, ela não vai mudar. Existe a vogal temática, que está relacionada às conjugações ar, ir. Então, a vogal temática, ela liga o radical ao sufixo, as desinências, né? Modo temporal ou as desinências número pessoa. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos saber cada uma dessas partes, porque elas despencam na sua prova município. Nos irregulares, nós não vamos ter formas do radical que seguem um padrão, né? Por exemplo, o verbo fazer, ele é anômalo. Desculpa, o verbo ser, ele é anômalo. O verbo ser, ele pode ser foi, ele pode ser ele pode ser sou. Olha só, as mudanças de radical que esse verbo teve. Ele não dá para fazer essas divisões aqui tão facilmente, né? Aí nós temos a primeira estrutura do verbo, que é o radical, quer dizer, aquela parte que não muda. Então, eu posso usar, por exemplo, esclarecer, esclarecedor, esclarecemos, esclarecerei, esclareceu. Perceba que até o C aí não muda, essa parte não muda. Como professora, eu sei que essa parte é a parte do radical. Você vai fazendo derivações, aí você vai percebendo qual parte sempre repete. Aí você descobre qual que é o radical, que é a base, ok? Aí nós temos a vogal temática. A vogal temática está associada com a questão aí do ar, do das conjugações, né? Do ar, do do e do ir. O ar também pode ter incluído o or, né? Aí nós temos aí, por exemplo, na palavra argumentar, a vogal temática vai ser o a, né? Porque ela termina em ar. Dançar vai ser o a. Sambar vai ser o a. Na segunda, o escrever, o e. E no supor, que também o or faz parte da segunda conjugação, vai ser o or, né? E aí nós temos o ir, por exemplo, em emitir. Agora, perceba bem, ele pode perguntar assim, qual é o radical? Aí você já sabe, o radical é a parte mutável, aquela que você deriva e não muda. Qual é a vogal temática? Você já sabe. Ou é o a
ou o E, o O ou o I. Mas ele pode perguntar assim, o que é um tema? O tema, pessoal, é a vogal temática mais o radical mais a vogal temática, né? Por exemplo, dissertar, né? Aí nós temos o disserte, vem até aqui, o radical, desculpa, vem até aqui no T, né? Vem, opa, isso. Nós temos aqui até o T, vamos lá, na palavra, por exemplo, falar, né? O verbo falar. Nós temos aqui o radical até no L, porque falar, falei, falamos, e a vogal temática, e a vogal temática A. Essa aqui, ó, no falar, quer dizer, a vogal temática aqui, isso daqui, sem o R, se chama tema, ok? Então, tema é o radical mais a vogal temática sem o R, por exemplo, ok? Vamos agora para a nossa terminação, né? Voltamos a lembrar aí que o radical, a vogal temática e as desinências, né? Nós temos aí as desinências, são essas daqui, ó. Nós temos as desinências de modo temporal, que, por exemplo, no verbo falávamos, no verbo falávamos. Nós temos aí o radical, ok? Aqui tá o radical. Nós temos aqui a vogal temática. Nós temos a desinência modo temporal, que indica o tempo e o modo em que o verbo está. E nós temos aqui o número pessoa, que indica que está o quê? Na terceira pessoa do plural. Então, pessoal, nós temos aí, quando uma prova perguntar para você, eles vão perguntar isso. Qual é a radical? Qual é a vogal temática? O que é o tema? O tema é a vogal temática, né? Aí nós vamos ter, o tema é a vogal temática mais... Deixa eu voltar aqui. O tema é a vogal do radical mais a vogal temática, tá? Perguntou qual que é o tema. Vogal radical mais vogal temática. Isso se chama tema, ok? Essa aqui é uma parte que você também deve saber. E aí nós temos as terminações, né? Olha para vocês entenderem uma coisa. Gisele, quando eu sei que um verbo está no pretérito imperfeito, se ele for, com certeza, um verbo que não tem mudanças no seu... como que fala? Os verbos que não tem mudança na sua... regulares, né? Os verbos regulares. Como que eu sei que o verbo regular, ele é pretérito imperfeito? Pessoal, dica para vocês. Guardar aí, olha. Ele falava, tá? No pretérito imperfeito. Eu não vou explicar para vocês aprofundado sobre isso. Eu só quero que vocês percebam que o falava, o verbo falava, ele tem o radical, ele tem a vogal temática e ele tem o vá. Esse vá indica que está no modo indicativo. O que é o modo indicativo? Eu vou explicar isso em outras aulas. Cada um dos modos, cada um dos tempos. É o modo que tem certeza, eu tenho certeza que ele falava, e tá no pretérito imperfeito, né? Ele falava, hoje já não fala mais.
ele falava e talvez ele continue falando, não sabe se terminou, em que parte que terminou, né? Ele falava. Então, nós temos aí a indicação da desinência do modo temporal. Mas existe também as desinências que têm o modo temporal e a desinência de número pessoa. Por exemplo, aqui nós temos aqui o verbo, quer ver, ó, falaremos. Opa, o S ficou lá no final, mas dá para entender, né? Aí nós temos o radical, nós temos a vogal temática, nós temos o ré, né? Fala o ré aí que indica a desinência aí do falar. Nós temos aí o falaremos, é isso? Falaremos. Aí nós temos um pretérito, mas indicando que é um pretérito mais que perfeito. E nós temos o mos, indicando que é a primeira pessoa do plural. Então, pessoal, é isso. Vocês têm que gravar essa partezinha aqui, o que é o radical, vogal temática. Lembrando aqui que eu não coloquei específico, mas essas duas têm um nome de tema. Cai na sua prova. Os sufixos, se eu fosse vocês, eu pegava isso aqui, olha. Essa aqui dava um print, porque aí você vai perceber quando é que um verbo, ele, por exemplo, pretérito perfeito, quando ele termina em ast, em est, em iste. Quando é que ele é mais que perfeito? Quando ele termina em ara, era e ira. Aí, quando ele é futuro, né? Aí é mais fácil. Por exemplo, esse pretérito imperfeito. Ou pode ser ava, todas as conjugações. Ar, por exemplo, calar, calava, calavas, calava. Então, o ava, você olhou lá, viu o verbo terminado em ava e pretérito imperfeito. Terminou em ia, por exemplo, bebia, é pretérito imperfeito. Então, com essas terminações aqui, se você der um print, você já sabe, quando você olhar para o verbo, mesmo não sabendo que é um pretérito mais que perfeito, porque eu ainda não expliquei, você já vai saber que ele é do pretérito imperfeito, mais que perfeito, ou do próprio presente. Tá, pessoal? Espero ter ajudado. Até a próxima. Nós teremos mais vários vídeos sobre verbo. Esse é o primeiro, ok? Obrigada, tenha um ótimo dia.